Olha, um dos grandes dilemas da minha geração e talvez da sua também é por que os nossos pais, os nossos avós conseguiam aos 35 anos ter casa própria, ter carro, ter filhos, prover toda a família, e hoje a gente, muitos de nós assim com 30, 35 anos, mal conseguimos sair da casa dos nossos pais. Você já parou para pensar nisso? Se você tem mais de 30 anos e talvez não more mais com seus pais, com certeza você conhece, você tem amigos ou pessoas do seu convívio que ainda moram com os pais. E aí a gente fica nesse paradoxo, né? Por que antigamente as pessoas conseguiam prosperar e hoje não? Então nesse vídeo eu vou conseguir te dar algumas razões disso e você vai com certeza entender por que os nossos pais e avós conseguiam ter muitas coisas de valor e hoje a gente não consegue, ou a gente consegue a muitas duras penas. Vou começar falando que, como é sabido, muitos dos nossos pais, eu digo pais para minha geração de 30 a 35 anos, mas se você tem 18, 15, 20 anos, no seu caso seriam os seus avós, muitas dessas pessoas aos 35 anos já tinham casa e já tinham família, já tinham o custo de ter uma família, que é um custo alto, você ter que prover filhos, prover alimentação, prover transporte, educação e tudo mais, que tudo tem um custo alto. Então eu vou começar falando de uma coisa que eu chamo de efeito Morumbi. Morumbi, que agora chama-se Morumbis, é o estádio do São Paulo Futebol Clube. Esse estádio, vou simplificar, o assunto não é sobre o estádio, mas você vai entender onde eu quero chegar. Ele é o maior estádio de futebol particular do Brasil. Ele foi durante muito tempo o maior do mundo também, o maior estádio particular, ou seja, era o estádio que não era do estado, ele era particular do clube. E existe uma série de rixas assim na internet que dizem, o Morumbi foi doado terreno, e muita gente critica, dizendo que o São Paulo foi beneficiado nos anos 60 pelo Morumbi, que o governo ajudou, porque o presidente do São Paulo era governador do estado, enfim, tem toda uma história que é muito de rivalidade de clubes, mas qual é o cerne? Se você procurar, eu vou até pôr aí, olha, esse é o estádio do Morumbi sendo construído no meio do absolutamente nada. Hoje, quando a gente fala em bairro Morumbi, em São Paulo, a gente lembra de famílias aristocratas, pessoas bilionárias. O Silvio Santos, que é bilionário, mora no bairro do Morumbi. Se você já andou ali no bairro, tudo bem que também São Paulo tem as suas duas facetas, né? Todo bairro tem o lado da periferia, ou o lado ali que não desenvolveu, até porque isso é um problema social que muita gente vem para esses lugares para trabalhar e depois não consegue progredir na vida e ficam ali presas. Mas o bairro do Morumbi é um bairro hoje nobre. Hoje ele é nobre. Mas na época que o São Paulo começou a construir esse estádio, ele era no absolutamente nada, como você viu ali. Então o São Paulo conseguiu, de alguma maneira, ajudar a desenvolver essa área ali, essa região do bairro do Morumbi. E esse é o efeito que eu disse, né? O efeito Morumbi. Porque muitos dos nossos pais, muitos dos nossos avós, quando compraram suas casinhas, compraram em situação semelhante aí, simplesmente compraram um terreno, muitas vezes num bairro que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha fiação de nada, não tinha nada, era um lugar ermo. E aí então, consequentemente, era um lugar mais barato. E muitas vezes eles mesmos, né, ou algum familiar que tinha capacidade, construíam a própria casa. Hoje já não é dessa forma, porque hoje os grandes centros urbanos, né, do Brasil, o Brasil ele se urbanizou nas últimas décadas, era um país mais rural e hoje não é. Então esses grandes centros já inflacionaram tanto a parte de imóveis quanto mesmo a parte estrutural. Então tudo hoje é muito mais caro nos grandes centros. E a periferia dos centros, o próprio nome periferia, né, que vem de periférico, ou seja, alguma coisa que está ao redor, hoje é vista, o nome periferia já te remete a coisa pobre, ou alguma coisa assim de baixo padrão. Por quê? Porque justamente ao redor do centro também está populacionado por pessoas de menor capacidade aquisitiva, que são aquelas pessoas que vieram muitas vezes para trabalhar, ajudaram a construir os grandes centros, mas não conseguiram entrar nessa bolha dos ricos, né? Ou das pessoas com maiores condições financeiras, então elas acabaram vivendo ali à margem, literalmente, do centro, à margem da sociedade. E para além disso, começam a vir as questões de comunidades, favelas, essas coisas todas que são invasões, né, que muitas vezes são feitas porque as pessoas querem ter moradia, e aí a gente entra numa outra questão social que, se a gente for lembrar, né, há alguns séculos atrás, algumas famílias tomaram posse de muitas terras, essas posses estão até hoje sendo herdadas por descendentes dessas pessoas que tomaram essas terras e então essas terras passaram a ser dessas famílias. Por isso existe também essa grande desigualdade social. Mas o cerne da questão, os nossos pais e avós conseguiam comprar casas? Sim, porque naquela época era diferente, existiam muitos bairros novos, muitos lugares sem nenhuma condição de habitação, mas que
aquele tempo era aceitável. Naquela época, as pessoas topavam viver nessa condição que hoje a nossa geração não topa, porque hoje você não consegue viver sem um banho quente, muitas vezes sem um ar-condicionado, ou no mínimo sem um ventilador, sem televisão, sem Netflix, sem iFood, sem PlayStation, sem tênis que custam um salário mínimo e assim por diante. Muitas das pessoas que estão me assistindo aqui trocam de celular a cada ano, a cada 2 anos. Naquela época sequer existia celular. Então aí a gente começa a enxergar um outro problema, que é o consumismo desenfreado. Hoje, a gente gasta muito mais dinheiro com coisas supérfluas, coisas que naquela época os nossos pais ou avós não perdiam dinheiro com essas coisas. No máximo, eles gastavam dinheiro com alguma diversão ali, mas nada exagerado. Hoje, a gente gasta boa parte dos nossos rendimentos com coisas bestas, como assinaturas de serviços, ou troca de aparelhos eletrônicos, ou coisas que a gente não precisaria comprar tão caro, porque existe uma questão de status. Hoje, moda e tecnologia são muito valorizadas. Naquela época, as pessoas usavam trapos, não tinham nenhuma tecnologia e tudo bem. Então é uma questão também cultural. Outro ponto que é bastante crucial nessa questão de entender por que nossos pais ou avós conseguiam comprar casas e prover famílias naquela época e hoje não, e esse talvez seja o ponto principal para muitas pessoas, é o aumento da carga tributária baseada no PIB. Então eu vou mostrar para você essa tabela que mostra a carga tributária do Brasil desde ali de 1940 e alguma coisinha até 2019, você vai ver que essa carga tributária ela aumentou muito ao longo do tempo, ou seja, todos os rendimentos que a gente tem atualmente, de tudo que a gente ganha, 35% é imposto. E na época dos nossos pais ou avós, era bem menos essa carga tributária. Então, muitas vezes, sobrava mais dinheiro para poder investir, para poder construir, para poder fazer coisas que hoje a gente não faz. Então, hoje, o que a gente faz, de fato, é deixar mais ricos os que já são ricos. E por que os que são ricos já são ricos? Muitos são ricos porque são herdeiros de famílias que tomaram as terras lá alguns séculos atrás e foram enriquecendo com o tempo, com posses que simplesmente um dia eles herdaram. E aí eles estão ricos. Outros são ricos porque também já tinham dinheiro e fizeram mais dinheiro, sobrevivendo assim em cima dessa cultura capitalista de possuir, de ter cada vez mais recursos, cada vez mais tecnologia, cada vez mais o melhor para poder mostrar. E nesse sentido, as redes sociais, como por exemplo o Instagram, são completamente culpadas, porque a gente vive numa eterna comparação com os outros no Instagram sobre quem faz a melhor viagem, quem tem a melhor roupa, quem tem o melhor equipamento, e tudo isso faz com que a gente viva cego. A gente está mais preocupado em impressionar as pessoas do que em construir coisas que possam ser duradouras. Como diz aquela célebre frase, né? A gente compra coisas que a gente não precisa com um dinheiro que a gente não tem para impressionar pessoas que a gente não gosta. É importante também pontuar aqui que as prioridades das pessoas também mudaram. Muitas pessoas hoje preferem cultivar experiências, né, do que comprar uma posse como um carro ou uma casa. É lógico que para quem tem necessidade, experiência é uma coisa muito subjetiva, né? Porque às vezes a pessoa quer simplesmente ter um lugar para morar, um lugar para poder prover a família e dar segurança. Mas muita gente também vive hoje até os 30, 35 anos com os pais, porque está muito confortável você ter sua roupa lavada, você ter sua comida no prato, você não ter nenhuma preocupação a não ser estudar ou no máximo trabalhar no escritório em horário comercial, e no fim de semana você se dá ao luxo de fazer uma viagem aí, de ter experiências, né? Então, muitas pessoas também cultivaram essas prioridades porque também vivem numa situação bastante confortável do ponto de vista de responsabilidades financeiras que são totalmente supridas pelos pais. Então eu lembro que uma vez eu li um livro chamado MTV Bota Essa Pi Pra Funcionar, escrito pelo Zico Góes. Esse livro contava ali a trajetória da MTV no Brasil, e o Zico Góes ele foi durante muito tempo o grande diretor da MTV. E um trecho do livro me chamou muito a atenção nessa época, que ele dizia justamente isso, que antigamente os adolescentes eles queriam sair da casa dos pais o quanto antes. Com 16, 17 anos, o adolescente queria se emancipar, sair, viver a própria vida, comprar as próprias coisas, porque ele não gostava de viver com os pais, porque os pais eram caretas, porque a vida com os pais era muito limitada, era muito encaixotada ali numas regras que ele não queria seguir, ele queria ser potente. Enquanto hoje, o que se assiste é exatamente o contrário. O adolescente dentro da casa dos pais, ele não quer sair. Isso porque o pai, com o filho, vai jogar bola junto, vai no estádio de futebol junto, vai ver mulher junto em algum lugar aí, se é que você me entende, enfim. O pai não é só o pai, ele é um amigão do moleque. E a mãe da mesma forma. A mãe usa as mesmas roupas que a filha, a mãe vai na balada com a filha, a mãe sai com as amigas da filha. Então a mãe também não é mais só a mãe, ela é mãe e é amigona da filha. Então pros filhos tá muito confortável você viver num lugar onde seus pais não são mais aquela referência de autoridade que dão a palavra final. Muitas vezes são as pessoas que estão
infantilizadas, com roupas infantilizadas ou com atitudes infantilizadas, e aí os jovens acabam ficando ali porque está muito mais confortável. Então, baseando-me nisso, eu fico um pouco preocupado, porque eu lembro quando a minha esposa ficou grávida, da Diana, a minha esposa Yasmin, a primeira coisa que eu pensei foi, e se eu não der conta? E se eu não der conta de prover minha filha? E se eu não der conta de educar? Não der conta de ter condição financeira daqui 3, 4 anos, de, sabe, comprar uma roupa, comprar um alimento correto, continuar pagando um plano de saúde, enfim, essas coisas a gente tem esse medo. Pelo menos as pessoas normais deveriam ter esse medo, né? Eu sei que tem muito homem aí, homem, que não vale a pena nem ser chamado de homem, que quando a esposa fica grávida, o cara some. E o cara não arca com a responsabilidade do próprio filho. O que é muito triste, porque você ter filho é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Você vê a criancinha ali, é bom pra caramba. Você vê o desenvolvimento dessa criança, o sorriso dessa criança, cada mudança que a criança tem é a melhor coisa do mundo. Infelizmente, tem alguns homens aí que não merecem nem esse título de homem, né? Mas enfim, quando a minha esposa ficou grávida, eu tive esse medo. Eu lembro que nessa época eu vi uma palestra do professor Felipe Aquino, que enfim, ele é conhecido do pessoal da Igreja Católica, mas enfim, ele é palestrante, professor, e dizendo que quando ele teve filho também teve esse medo, ele teve vários filhos, mas ele sempre confiou que Deus iria prover. Eu sei que nessa parte do vídeo pode ser que descambe para uma parte religiosa, não precisa acreditar nisso, mas eu tô falando da minha experiência pessoal. Eu passei a acreditar que Deus iria prover. Então eu continuei trabalhando, fazendo as coisas, me esforçando, dando o meu melhor, e as coisas estão caminhando. Nem todo mês é fácil, a vida não é fácil todo o tempo, a maior parte do tempo, inclusive, é muito difícil, começa a chegar boleto, começa a ter conta, começa a ter dívida, dificuldades, comigo, com você também, com as pessoas ao redor. Mas se a gente fosse basear só na vida exposta na rede social, parece que a vida de todo mundo tá boa e só a nossa que tá ruim. A realidade é que tá todo mundo correndo atrás, mas o que não pode é você sucumbir, você deixar às vezes que vícios te levem pro buraco, ou você gastar mais dinheiro do que deve com tecnologia, com moda, com bobeira, trocar de telefone o tempo todo, ou comprar uma televisão nova porque saiu um recurso novo, ou assinar todos os serviços de streaming, porque essas coisas vão deixando a gente cada vez mais pobre e vão deixando os bilionários cada vez mais ricos. E vai chegar um ponto que os bilionários vão estar com 90% do dinheiro do mundo na mão deles e o resto do mundo vai estar com 10% da riqueza na mão, porque a gente está dando tudo para eles o tempo todo, assim, ó, compra, 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 e vai se deixando influenciar pela cultura, né? Porque antigamente as pessoas não se importavam com moda. Olha as fotos dos anos 90, as pessoas breguíssimas. Hoje você sai na rua, as pessoas com condição ruim estão vestidas elegantíssimas, porque elas compram roupa na Shopee, na Shein, sei lá. Tudo bem se vestir bem, mas isso é uma questão, é uma pressão cultural, estética do nosso tempo. Não existia essa pressão estética há 30 anos. As pessoas não se importavam de usar camiseta de vereador na rua se fosse para ir daqui no mercado comprar uma cartela de ovos ou para comprar uma misturinha. Hoje não, para você sair no mercado você tem que pôr um vestido, colocar uma roupinha bonita e tal, porque o padrão social impôs isso. Enquanto a gente vai viajando nesse padrão, a gente vai ficando cada vez mais pobre, porque a gente quer agradar os outros e, mais uma vez eu repito, a gente compra coisas que a gente não precisa, com o dinheiro que a gente não tem, para agradar pessoas que a gente não gosta.